9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olá, tudo bem? Como vocês estão? Como sempre eu faço quando eu vou conversar com vocês, eu sempre desejo que todos estejam saudáveis, em paz, em segurança e felizes, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do brincar. Em função do quê? Como as meninas já colocaram, em função da semana do brincar. Por que será? Para que será que as crianças brincam? Por que as crianças amam brincar? Vocês já pararam para pensar nisso? Mas nós vamos conversar um pouquinho, de uma forma assim, bem leve, bem divertida e rápida, para a gente bater esse papinho. Eu sou Fernanda, sou professora da Secretaria de Educação há 21 anos, estou na escola há 14 anos, estou como pedagoga da equipe especializada de apoio à aprendizagem nesse momento. E é com muita honra, com muita alegria, que eu peço permissão para estar com vocês hoje, aonde vocês estiverem, na casa de vocês, fazendo o que vocês estiverem fazendo, com muito respeito e com a certeza de que vai ser uma conversa bem gostosa, bem leve. Sabe, uma das coisas que as crianças mais gostam de fazer, o que é? Brincar. Então, eu vou convidar a minha criança para convidar a criança de vocês para a gente conversar um pouquinho aqui sobre isso, sobre brincadeiras. Por quê? Para quê que a professora do meu filho tantas vezes pede para ele brincar? Para que será que ela faz isso? Por que a escola está sempre pedindo para o meu filho brincar? Para que eu brinque com meu filho, para que eu tenha tempo para o meu filho. Porque o brincar na vida de uma criança é vital. É uma das coisas que mais traz desenvolvimento para essa criança. Para vocês perceberem o que eu vou falar de uma forma mais clara, eu vou passar uns slides para a gente conversar mais, tá? Só um minutinho. Olha só, a nossa semana do brincar. É sobre isso que nós vamos conversar um pouco. A infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano. Essa frase é de Jean Piaget.
é um dos grandes estudiosos que embasa o nosso trabalho para que a gente possa falar sobre isso. Percebem que aqui tem brincadeiras que as crianças fazem na escola, fazem em casa, num contexto bem simples. Um peão, que é uma brincadeira antiga, muitas crianças não conhecem. Quem aqui já brincou de peão? Conhece, né? Massinha de modelar, que ali nesse caso virou uma tortinha, um biscoito recheado, e uma criança brincando, sozinha com seus brinquedos. Essa foto dessa criança aqui, ó, brincando, tem bichinho de pelúcia, tem carrinho, tem um tapete em volta. O nome que a gente pode dar para isso aqui é um ócio criativo. O que é esse ócio criativo? É o tempo que essa criança tem para criar. O próprio nome já diz. Ela desenvolve as brincadeiras dela porque ela não tem absolutamente nada para ela fazer. Ela não tem uma tela para ela ficar ligada, ficar conectada. Ela não tem ninguém falando faça isso, faça aquilo. Não tem ninguém conduzindo. Ela simplesmente está livre para brincar. As crianças são assim. Você não precisa chegar num lugar e falar assim, vai brincar. As crianças, quando veem outras crianças, ou até dentro da nossa casa com os irmãos, o que elas fazem quando elas estão juntos? Brincando, elas brincam. Elas têm essa liberdade, elas têm essa vontade, esse querer de fazer e despertar sua criatividade. E uma das coisas que chama muita atenção no momento agora é a quantidade de tela, né? Que os nossos filhos, as nossas crianças estão imbuídas, estão envolvidas em função do momento que a gente vive. Mas a gente pode transformar a nossa casa num ambiente de muita diversão. Como? Promovendo esse ócio criativo. Eu posso entregar uma caixa de papelão, um lápis, uma tinta, um lápis colorido, folha para rasgar e ver o que a criança vai fazer. Será que ela consegue brincar? Será que brincar realmente é uma coisa séria? Olha só, o que essas crianças estão fazendo aqui? Brincando. Ou pode ser porque leram um livro, ou pode ser um momento de ócio criativo. Será que a gente pode falar sobre isso? Que seja isso? Quais os recursos elas usaram nessas fotos aqui? Esse aqui colou uns adesivos, uns legos no rosto. Essa outra criança do meio, ela simplesmente pegou um olhinho deste boneca, colocou na mão. E a outra tampou o rosto para se esconder. São brincadeiras? São brincadeiras. Quais as brincadeiras a gente poderia fazer na nossa casa nesse momento? A gente não pode sair, está recolhido. Qual seria? Estátua? Será que dá para a gente brincar? É uma opção? Pique-esconde? Exige recurso? Exige o recurso financeiro? Não. Apenas a vontade e a liberdade de brincar dessa criança. Às vezes, nós adultos podemos sugerir as brincadeiras. Se vocês perceberem que as crianças estão muito soltas, muito alheias, vamos brincar de estátua? Vamos brincar de esconde-esconde? Dá para a gente fazer um teatro de sombras? Apagar as luzes da casa, usar uma lanterna, usar uma vela com supervisão? Isso sim, isso são brincadeiras conduzidas. E quem fala disso para nós é Vygotsky, um dos principais representantes dessa visão, onde o brincar é uma atividade humana criadora, na qual imaginação, fantasia e realidade interagem na produção de novas formas de construir relações sociais com outros sujeitos, crianças e o adulto. Tem outra coisa interessante. Quando a gente brinca, há no ambiente sorriso, alegria, boas risadas,
pessoas conversando e muito barulho, né? Normal. Onde há criança, onde há brincadeira, tem tudo isso. As coisas, elas acontecem, as crianças têm esse poder de transformar o ambiente que elas estão num momento deles, divertido. E olha só, uma cabaninha que pode ser feita com o que você tem na sua casa, ou então a criança, você conta uma história, pede para ela recontar, ela vai imitar aquilo que ela está fazendo. O que será que um professor, quando conta uma história, o que será que ele espera daquela criança? As crianças são apaixonadas por contos de fada. Elas gostam. Por quê? Porque isso fortalece. A brincadeira, ela traz para a criança, nesse momento, a confiança de que ela pode contar com quem está do lado dela. Aí já entra o acolhimento que nós fazemos quando nós ofertamos isso para as crianças. O fortalecimento de vínculos. Olha quantas coisas nós podemos trabalhar com uma história. Ou simplesmente sentar, observar uma paisagem, observar o momento e perguntar: o que você está percebendo ali? O que você já viu? Você já esteve aqui? Quais são as cores desse ambiente? O que nós temos aqui? O que nós podemos fazer aqui? De volta, eu reforço a importância do ócio criativo, da criança construir o que ela precisa fazer, o brinquedo dela, o momento dela. E tem outras coisas. A brincadeira, ela traz o desenvolvimento na infância. Olha quantas coisas uma brincadeira pode trazer. Olha como a escola oferta isso para o filho de vocês. Quantas áreas da nossa cabeça são movimentadas nesse momento de uma simples brincadeira? Imagina se uma professora tem uma bola vermelha pequena na mão. Compreende? Ela vai pedir para a criança que está do outro lado, na telinha, porque agora todos nós nos comunicamos assim, principalmente escola e estudante, escola e aluno. Pega para mim uma bolinha que você tem em casa, pequena. Isso é uma brincadeira. E nessa brincadeira, o que eu vou fazer? Olha quantas coisas eu vou trabalhar, quantas habilidades eu vou desenvolver. Porque essa bolinha, ela pode ser de cor diferente. Se eu for jogar para o conteúdo, cor. E seriação, porque a criança pode ter uma bola azul. Vai fazer diferença? Vai. Será que a bola vai ser do mesmo tamanho? Conservação. Será que a bola que eu tenho é lisa e a do meu aluno é áspera? Outro conceito. A atenção da criança em olhar para a bola e procurar um objeto circular. Outro conceito, outro conteúdo, numa simples brincadeira. Claro, essa brincadeira, ela é pensada antes. Ela tem um objetivo para isso. Ela não é feita à revelia, ela é planejada. Então, aí eu desenvolvo a memória, atenção, linguagem, porque eu vou ampliar o vocabulário do meu estudante. No nosso caso, em Libras e em português, porque eu vou apresentar o sinal e vou pedir para que ele escreva a palavra, se ele já tiver condição de escrita. Senão, ele vai desenhar. É um registro da educação infantil e é um registro que vale para as crianças menores. A orientação espacial entra onde aí? Quando eu peço para ela voltar para o lugar que ela estava e que ela saiu. Eu estabeleço um prazo para isso. Você tem 3 minutos para fazer isso. O que eu estou fazendo? Eu estou organizando essa criança dentro do ambiente, dentro do espaço que ela está. E além das habilidades motoras. E ainda entra um outro fator, uma outra habilidade, a empatia. A empatia, o que é? Eu poderia colocar aí também a
a cooperação, a criatividade, a vontade de regra, limite, porque ele vai ter que esperar a vez dele para se comunicar, para mostrar o que ele tem. Olha quantos conceitos numa simples brincadeira. Interessante, não é? Quando a gente começa a olhar para a brincadeira de um jeito diferente, com o que eu posso aprender, o que eu ofereço para minha criança quando eu brinco com ela, independente da idade. As crianças, elas podem ir de 0 a 100 anos. Depende de como nós enxergamos, depende de como nós vemos as coisas. As crianças têm uma facilidade enorme de se colocar no ambiente, chegar e apenas só estar ali, sem julgamento, sem se preocupar se a roupa está nova, se a roupa não está. Elas estão ali do jeito que elas são, da maneira que elas precisam estar, e felizes por estarem ali. Quando o ambiente não está confortável, a gente percebe, elas não ficam, elas não gostam. E como que a gente desenvolve isso? Vocês perceberam o que uma criança ganha quando brinca? Como é interessante uma brincadeira, né? Como é importante brincar e deixar e oferecer isso para a nossa criança, dentro da realidade que eu tenho, dentro das minhas possibilidades, dentro da vida que eu posso oferecer para essa criança, não é? Olha essa imagem. Eu tenho crianças com quebra-cabeça, eu tenho crianças pintando livremente, eu tenho Lego, brinquedos de encaixe, eu tenho pega-vareta, que é um brinquedo antigo. Algumas crianças não conhecem, mas essa precisa de supervisão. Aqui eu posso desenvolver habilidades visomotoras, quantidade, seriação e motricidade, movimento de pinça. Por quê? Porque eu posso pedir para ela separar por cor, posso pedir para ela separar em quantidade, posso pedir para ela colocar um amarelo, azul e verde e repetir a sequência. E eu estou fazendo o que com essa criança? Eu posso estar dando aula para ela, mas ela vê como que uma brincadeira. A mesma coisa com Lego, as pecinhas de encaixe. Esse aqui, ele pegou uma caixa e sabe esses cones de papel alumínio ou de papel filme? Virou o quê? Ele virou um pirata. Ele usou coisa reciclada. Essas crianças aqui de baixo, elas montaram uma cabaninha com um edredom, uma coberta e cadeiras. Isso é ócio criativo. Isso é ofertar para a nossa criança algo leve, algo alegre. Tem uma frase que é interessante. E olha quantas coisas foram desenvolvidas e podem ser desenvolvidas com essas brincadeiras que eu falei para vocês. A língua, porque ela vai explicar o que ela está fazendo. Aí entra Libras e entra o português. O cognitivo, porque ela precisa estruturar o pensamento dela para ela brincar. Ela não brinca sem estruturar o pensamento, sem ter uma ação. Ela planeja para ela poder executar. Aí entra a atenção sustentada, que é a criança ter foco, ter atenção. O motor, porque ela precisa pegar as coisas. E nesse motor aqui, eu posso organizar a rotina dessa criança em todos os aspectos aqui. Porque se ela brinca, ela pode organizar o que ela fez. Automaticamente eu estou ensinando que essa criança ter organização mental e no espaço que ela está. Brincou, guardou. Mas por que eu tenho que guardar? Porque para você poder pegar no outro dia, você saber onde está o que você pegou para brincar. Isso é organização, não é?
e de uma forma divertida. Físico, ela aproveita o espaço que ela tem, ela movimenta o corpo dela e ela percebe no seu corpo. Nossa pele é o maior órgão que a gente tem no nosso corpo e ela é sensível ao toque, ao calor. Isso também é aprendizado. Vem pelos 5 sentidos que nós temos, né? Sensorial, volta a falar, aí entra a massinha, entra brincar com água, e o afetivo, que vem as habilidades socioemocionais, empatia, cooperação, regra, limite, esperar a sua vez, a criatividade. Quantas coisas nós podemos beneficiar uma criança pelo simples fato dela brincar. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Tem muitas coisas simples que nós podemos fazer com as crianças hoje em dia, principalmente dentro da nossa casa. E muitas coisas que podem trazer alegria para nós e para elas. Se a vida está mais leve para nós, para as nossas crianças ficam muito mais leves. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Brincar é coisa séria. Nós agradecemos a paciência e a companhia. Todos nós fazemos parte dessa construção. E eu agradeço em nome da equipe especializada de apoio à aprendizagem e de todas as pessoas que fazem parte da escola bilíngue de Taguatinga. É sempre uma honra e um prazer muito grande estar com vocês. Porque todos nós estamos conectados quando nós estamos aqui. Porque nós vemos vocês, nós percebemos vocês e nós gostamos muito de trabalhar para vocês. Então, meu muito obrigada e até breve. Vem surpresa por aí, fiquem por aí. Um abraço e até logo. Você sabia que existem muitas coisas que a criança só aprende enquanto brinca? Hoje, vamos falar um pouco sobre a importância da brincadeira para o desenvolvimento infantil. Desde pequena, quando a criança corre, pula, roda e se agacha, ela não está apenas se divertindo. A atividade física é essencial para ela ganhar conhecimento sobre o seu próprio corpo e seus limites, dando a ela confiança para lidar com o mundo e com o outro. Nas brincadeiras em grupo, as crianças aprendem a cooperar, a compartilhar, a respeitar o outro e a entender regras de comportamento. Afinal, para a brincadeira dar certo, as crianças precisam se entender, ainda que às vezes seja necessária a intervenção de um adulto. Mas essas aprendizagens vão muito além das atividades do dia a dia. As brincadeiras de faz de conta fazem mais do que estimular a imaginação. Elas ajudam a criança a se preparar para enfrentar desafios, a superar seus medos, buscar soluções criativas e expressar melhor o que elas sentem e pensam. O faz de conta também ajuda a criança a aprender a importância de cuidar das pessoas, se colocar no lugar do outro e, assim, se tornar um adulto mais solidário. Além disso, quando a criança nomeia objetos, conversa ou narra suas ações ao brincar, ela está ampliando seus conhecimentos sobre a linguagem. Em qualquer idade, sendo menina ou menino, é importante que as crianças tenham liberdade para experimentar brincadeiras que tragam estímulos diferentes, aprendendo a construir, cuidar, criar e várias outras coisas que serão essenciais ao longo da sua vida. Os adultos podem colaborar embarcando no mundo da fantasia, propondo brinquedos e brincadeiras que incentivem a criança a imaginar. É importante que o brincar faça parte da rotina diária, em casa, em parques e praças, e mesmo enquanto espera o trânsito ou a fila andar, garantindo que as crianças possam crescer
e aprender enquanto se divertem. Criança não aprende só na escola. Toda experiência é uma oportunidade para se desenvolver e entender o mundo. E você? O que você acha de começar a incluir a brincadeira no dia a dia das crianças?